Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo registra queda em setembro. Caixa Econômica Federal anuncia nova redução nas taxas de juros para as linhas de crédito imobiliário. O banco seguiu os passos da concorrência que tomou a decisão nos últimos dias. Boa ação na fila de emprego. Conheça hoje o casal que enfrentou sol e calor para entregar alimentos e água a quem buscava uma vaga de emprego ontem em Paranaguá. Em tempos de Sínodo para a Amazônia, as curiosidades da floresta. Um pescador flagrou esta cobra gigante se escondendo em uma toca. A preservação da mata se mostra ainda mais evidente com cenas como essa. Veja nesta edição como foi o encontro de hoje do Papa Francisco com os fiéis no Vaticano. E entre a multidão, uma surpresa que fez o Papa pedir para parar o Papa Móvel. Um bebê que estava vestido de Papa e que recebeu a bênção do Santo Padre. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. A Caixa Econômica Federal acaba de anunciar uma nova redução nas taxas de juros para as linhas de crédito imobiliário. A Caixa seguiu a mesma atitude dos concorrentes, como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, que também tomaram essa decisão nos últimos dias. A redução das taxas para financiamento da casa própria acompanha o corte mais recente da taxa básica de juros pelo Banco Central, que reduziu de 6% para 5,5% a Selic e ainda sinalizou espaço para novos cortes ao longo do ano. As novas taxas valem tanto para imóveis residenciais enquadrados no sistema financeiro da habitação, quanto para imóveis de até R$1.500.000 e que permitem ao comprador usar o saldo das contas do FGTS, quanto também no sistema financeiro imobiliário ou carta hipotecária, que costumam ser direcionadas para imóveis mais caros e solicitadas então por compradores que não conseguem se enquadrar nas regras do sistema financeiro de habitação e utilizar recursos do FGTS. Embora a Caixa Econômica ainda concentre cerca de 70% do mercado de crédito imobiliário aqui no país, desde o ano passado, os juros cobrados pelos principais bancos nas linhas financiadas com recursos da caderneta de poupança têm se mantido bem próximos. Vale lembrar que as taxas anunciadas pelos bancos são as mínimas e que para conseguir juros mais baixos, o tomador do crédito precisa quase sempre aceitar uma série de condições, sobretudo um maior relacionamento com a instituição financeira. O nível e o tempo de relacionamento com o banco, valor do imóvel, bem como o perfil e renda do consumidor, também costumam influenciar diretamente os juros cobrados pelos bancos. Além da taxa de juros, devem ser considerados, na hora da escolha do financiamento, os seguros obrigatórios, o sistema de amortização utilizado, saque ou tabela price, além do pacote de serviços exigidos pelo banco para garantir a taxa ofertada. As taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal costumam balizar o mercado de crédito imobiliário, mas não são necessariamente as menores em todas as linhas de financiamento, sobretudo naquelas que não são subsidiadas pelo governo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado o índice oficial do país, registrou deflação, ou seja, queda de preços de 0,04% em setembro deste ano. A taxa é menor que a inflação de 0,11% de agosto e de 0,48% de setembro do ano passado. Este é o menor resultado para setembro desde o ano de 1998. Segundo dados divulgados hoje no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inflação oficial do país acumula 2,49% no ano e 2,89% em 12 meses. A deflação de setembro foi influenciada principalmente pela queda de preços de 0,43% dos alimentos e bebidas. Os alimentos para serem consumidos em casa passaram a custar, em média, 0,70% menos durante o mês. As principais quedas foram registradas pelo tomate, com menos 16,17%, tradicionalmente um vilão dentro da cozinha,
e que foi o item individual que mais impactou o IPCA. Outra queda significativa foi a da batata inglesa, menos 8,42%, da cebola, menos 9,89%, e as frutas em geral, que caíram menos 1,79%. Mesmo assim, em contrapartida, alguns alimentos tiveram alta, como o leite longa-vida, mais 1,58%, e as carnes, com mais 0,25%. Outros grupos de despesas com deflação foram o de comunicação, menos 0,01%, e artigos de residência, menos 0,76%. Esses dois grupos foram puxados pelo recuo de preços dos itens de eletrodomésticos e equipamentos, que caíram menos 2,26%, e dos itens de TV, som e informática, com queda de menos 0,90%. Os gastos com saúde e cuidados pessoais tiveram a maior alta de preços em setembro. A alta foi de 0,58%. Nesse grupo, a inflação foi influenciada pelo preço de artigos de higiene pessoal, mais 1,65%, e dos planos de saúde, com alta de 0,57%. Os transportes mantiveram os preços no mês. Os demais grupos tiveram as seguintes taxas de inflação: habitação, mais 0,02%, vestuário, mais 0,27%, despesas pessoais, mais 0,04%, e educação, mais 0,04% também. Entre os 16 locais pesquisados pelo IPCA, 10 tiveram deflação, com destaque para São Luís, com menos 0,22%, influenciado aí pela queda da energia elétrica de menos 6,97%. Também tiveram quedas acentuadas as capitais de Belo Horizonte, com menos 0,18%, Brasília, menos 0,17%, e Rio de Janeiro, menos 0,13%. A maior variação positiva foi registrada em Goiânia, com mais 0,41%, puxada principalmente pela alta da gasolina, de mais de 2,80%. A produção industrial brasileira cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na passagem de julho para agosto deste ano. Segundo a pesquisa industrial mensal regional, os maiores avanços ocorreram no Amazonas, com 7,8%, e no Pará, com 6,8%. Outros locais que registraram expansão foram São Paulo, com 2,6%, Ceará, 2,4%, Pernambuco, 2,1%, Rio de Janeiro, 1,3%, Mato Grosso, 1,1%, Minas, 1%, Paraná, 0,3%, região Nordeste, 0,2% e Goiás, 0,2% também. 4 locais tiveram queda. No Rio Grande do Sul, menos 3,4%. Em Santa Catarina, menos 1,4%. Já no Espírito Santo, a queda foi de menos 1,4% e na Bahia, menos 0,1%. Já com relação a agosto do ano passado, 8 localidades apresentaram queda, com destaque para o recuo de 16,2% do Espírito Santo e 7 tiveram alta. Os que mais se destacaram na ocasião foram o Pará, com 13%, e o Amazonas, com 12,8%. No acumulado do ano, 9 locais tiveram queda, sendo a maior delas no Espírito Santo, menos 12,8%. Dos 6 locais com alta, o melhor resultado foi observado no Paraná, 6,5%. Já no acumulado de 12 meses, 10 locais tiveram queda. A mais acentuada foi no Espírito Santo, com menos 7,2%. Dos 5 locais com alta, o maior avanço ocorreu no Rio Grande do Sul, foram 6,6%. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou durante uma visita a São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba, a redução de 22% no número de assassinatos no país no primeiro semestre deste ano. Essa redução aparece quando o período é comparado aos mesmos meses de 2018. Ele citou o exemplo do Paraná, que trabalha com as forças de segurança de forma integrada para que esses índices caiam cada vez mais.
O balanço foi feito durante uma coletiva de imprensa que apresentou os resultados do programa Em Frente Brasil. A cidade de São José dos Pinhais está entre os 5 municípios do país que recebem ações do programa. É a única na região sul do país. O objetivo da iniciativa é promover a transformação das realidades socioeconômicas das regiões por meio da cooperação e da integração obtidas pelas parcerias firmadas entre estados, municípios e a União. Previsto também o início dessa operação, uma fase 2 da operação, com políticas de outra natureza, políticas urbanísticas, políticas sociais, para tentar mitigar aqueles fatores que eventualmente podem servir como uma causa, um facilitador para a prática de crimes. O exemplo mais óbvio é a inadequada iluminação pública em determinados locais. Os números acabam falando por si só dessa estratégia. Mais do que ter a Força Nacional trabalhando junto com a nossa Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal na parte ostensiva, o mais importante disso é que existe por trás de toda essa equipe que está na rua, também uma equipe trabalhando indicadores, trabalhando estatística, trabalhando a parte de inteligência para dar amparo a quem está na linha de frente. Então, essa unificação de trabalho e de informações é o grande legado de tudo isso que nós estamos vendo hoje aqui em São José dos Pinhais. No mesmo dia, o governador do Paraná abriu a reunião do Conselho Nacional de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, o CONSEG. A reunião foi realizada no Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo Estadual do Paraná. No encontro, com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador enfatizou a importância das ações para melhorar o sistema penitenciário e o desenvolvimento de uma nova política pública nesta área. E o grande desafio nosso, e rapidamente para passar a palavra para o ministro, na minha avaliação, visão, é a questão carcerária, né? O Paraná, só para vocês terem uma ideia, nós assumimos o governo em janeiro com o maior número de presos em delegacias do Brasil, mais de 12 mil presos em delegacias. Quer dizer, isso limita o trabalho da Polícia Civil, isso coloca em risco a vizinhança, cidades que acabam tendo que ter esses presos em lugares que não são próprios para isso, né? O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, que também é presidente do CONSEG, Pedro Eurico, disse que a situação do sistema carcerário no país é uma cena trágica e que é necessário a liberação de recursos robustos do Ministério da Justiça e da Economia para ajudar os estados na construção das unidades prisionais necessárias. O ministro colocou de que conseguiu destravar parte dos recursos do FUPEN, do Fundo Penitenciário Nacional, ainda para este ano para os estados, e principalmente a necessidade de liberação para o próximo ano, que aí é uma tarefa que caberá aos estados, através do Conselho dos Secretários de Justiça, dos governadores, das bancadas no Congresso Nacional, porque o sistema penitenciário não pode ser o patinho feio da crise social brasileira. Nós vamos para um breve intervalo e já veja essa cobra gigante que foi flagrada por um pescador na Amazônia. O vídeo viralizou nas redes sociais. Nós já voltamos, é um minuto só. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Olha, tem circulado nesta semana nas redes sociais o vídeo de uma cobra na Amazônia que surpreende pelo seu tamanho.
A sucuri, também conhecida como anaconda, teria cerca de 9 metros de comprimento, segundo uma colônia de pescadores local. A cobra foi flagrada na última semana na região do Igarapé-Camuizinho, em Apuí, no sul do Amazonas. Em tempos de sínodo no Vaticano para a Amazônia, este é um exemplo da importância de se preservar a floresta aqui no Brasil e também na América do Sul. A voz que você ouve ao fundo das imagens é do Laudelino Fernandes, que tem 51 anos e foi quem registrou o animal. Segundo o pescador, é comum a incidência de cobras deste tamanho na região do Sucunduri, que fica distante da região residencial do município. A área ajuda esses animais com a abundância de alimentos, uma vez que as terras são usadas para a criação de gado. De acordo com o Centro de Pesquisa Biológica da Universidade Federal do Amazonas, o tamanho médio de uma sucuri adulta é de 4 a 8 metros, mas há registros documentados de cobras com até 10 metros de comprimento. Por meio de vídeos como este, segundo os pesquisadores, não é possível dar a exatidão do tamanho de uma cobra. É que, por segurança, as pessoas ficam longe e filmam ou fotografam com zoom. Embora o tamanho possa surpreender muitas pessoas e seja até raro de se encontrar com facilidade, segundo a universidade, o pescador Laudelino contou que está acostumado a encontrar cobras com mais de 6 metros de comprimento. Esses animais se alimentam de pequenos mamíferos como capivaras e raramente atacam seres humanos. Olha, se com zoom ou sem zoom ali, né, a cobra de fato parece ser muito grande, né? O Corpo de Bombeiros do Paraná recebeu esta semana 2 novas plataformas Skylift, que são utilizadas no combate a incêndios em grandes alturas. O grupamento do Paraná é conhecido por sempre prestar socorro em situações de emergência em outros estados, como no caso de Brumadinho e nos incêndios da Amazônia, por exemplo. A entrega dos novos equipamentos fez parte das comemorações dos 107 anos da corporação. As 2 plataformas se somam à outra que já foi entregue em julho. O investimento total nas 3 unidades é de R$10.500.000. As plataformas contam com escada e tanque de água com capacidade para 4.000 litros e foram adquiridas de uma empresa finlandesa que venceu o processo licitatório. Os equipamentos alcançam até 54 metros de altura, o que equivale a um prédio de 18 andares, e ficarão nas cidades de Curitiba, Londrina e Maringá, que são as mais verticais do estado. Esses equipamentos, que estão aqui representados, eles são caminhões plataforma mecânica, com capacidade de alcançar até 54 metros de altura. E além disso, eles são caminhões diferenciados porque eles já possuem também a capacidade de jogar água, Eles são bomba-tanque também. Então eles, inicialmente, eles já podem iniciar trabalhando sozinhos num incêndio de grandes proporções. Eles são do mesmo modelo dos caminhões que foram utilizados no incêndio da Catedral de Notre Dame. Estamos, dessa forma, recuperando uma capacidade de investimento, em tecnologia no nosso Corpo de Bombeiros, visto que a última escada mecânica que foi comprada é do ano de 95, então já faz bastante tempo. Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, os bombeiros trabalhavam com equipamentos defasados de mais de 2 décadas. O Paraná, desde 1995, não fazia uma compra de um volume grande de caminhões de bombeiro. E desde 2012 não tinha esses caminhões assim, que são com plataformas que vão até alturas de prédios muito altos, que são inclusive caminhões que são feitos fora do Brasil, devido a todos equipamentos aí de alta tecnologia. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, Samuel Prestes, reforçou que serão feitas melhorias nas viaturas para que a vida útil delas seja maior. Com isso, nós estamos recuperando a capacidade de investimento no nosso Corpo de Bombeiros, visto que as últimas viaturas de combate a incêndio que foram compradas foram em 2012. Então ficavam há 7 anos por diversos motivos, a crise econômica do país e outros, mas há 7 anos estávamos sem investimentos sólidos e pesados na parte de combate a incêndio e resgate, em termos de viaturas no nosso Corpo de Bombeiros. Aliado a isso, estamos também com um projeto de recapacitação de viaturas também, para repassar as viaturas, fazendo um overhaul de outras viaturas,
que nós teremos aí a extensão da vida útil das nossas viaturas em pelo menos mais 5 anos, passando dos 15 atuais para 20 anos cada viatura. Na ocasião, o governador lembrou que o Corpo de Bombeiros do Estado precisa ser equipado com frequência, porque além da cobertura diária nos 399 municípios que possui, há o auxílio em missões nacionais, como nas operações de salvamento de Brumadinho, em Minas Gerais, após o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração e também nos incêndios da Amazônia, no norte do país. O Corpo de Bombeiros do Paraná tem ajudado o Brasil, inclusive. Teve nossa equipe em Brumadinho, teve agora no combate ao incêndio da Amazônia. Então, nós somos convocados, né, o Corpo de Bombeiros do Paraná, sistematicamente, quando tem algum tipo de desastre, pela boa técnica, o bom preparo e os bons equipamentos que nós estamos investindo aqui nos nossos bombeiros. Então, para mim é um motivo de muita alegria, já que os bombeiros do Paraná, como eu disse, são reconhecidamente muito preparados e, acima de tudo, são a grande corporação que cuida da prevenção, acima de tudo, né? Não só no desastre, mas eles têm um trabalho preventivo de cuidar ou evitar com que qualquer tipo de catástrofe aconteça. Então, parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns a esses investimentos que são importantes para o nosso estado. Ótima aquisição, né? Olha, nós mostramos ontem aqui no JBN uma fila com mais de 2.200 pessoas em busca de um emprego em uma loja de material de construção que vai abrir em Paranaguá, no litoral do Paraná. São mais de 12 milhões de desempregados no país e hoje nós vamos mostrar o exemplo de mulheres que abriram o próprio negócio para combater o desemprego. Elas vão promover, inclusive, uma feira para incentivar novos negócios para quem quer sair da crise financeira pessoal. Olha só. Em meio à crise e tempos difíceis, mais mulheres estão mostrando seu talento e ganhando dinheiro com ele. O empreendedorismo está inserido na vida de dezenas de mulheres que a cada dia conquistam seu espaço com muita força. Trabalhar por conta própria acaba sendo a única forma de garantir uma renda no fim do mês para pagar as contas. A dona Alcione trabalha com vendas de salgados ao lado da filha há mais de 20 anos. Boline, camarão, a banana recheada, e o pastel de palmito, camarão, pastel caseiro mesmo, né? E não é tranquilo, né? Porque, na verdade, é a renda que a gente traz para dentro de casa. Mas, assim, no geral, é bom, porque pelo menos a gente tem de onde tirar. Como muitas pessoas não têm, a gente tem de onde ter nosso ganho. Elas e muitas outras conquistaram espaço e respeito ao longo do tempo e se destacam dentro das suas respectivas funções. E tem aquelas em que o espírito empreendedor aflorou desde cedo. Eu comecei no empreendedorismo, aos 12 anos. Eu era bem nova, vendendo caixinha de madeira. Daí eu comecei a vender buquê de morango com chocolate. Enfim, a gente começa pequenininho vendendo adesivo e daí não para mais. Então, hoje, atualmente, eu estou vendendo lingerie importada. E foi uma área, assim, que eu me descobri porque eu trabalho diretamente com outras mulheres e com a autoestima dessas mulheres, né? Então, eu acho fundamental ter essa conversa mais nivelada com essas outras mulheres para a gente falar sobre esse empoderamento feminino, essas mulheres que buscam uma independência financeira também. Com seriedade, todo esse grupo foi conquistando espaço e a confiança dos clientes, visando fortalecer o papel da mulher no ambiente empreendedor. A União das Empreendedoras deu tão certo que juntas decidiram fazer uma feira para comercializar seus produtos dos mais diversos segmentos. A feira foi organizada pelas amigas Poliana e Meire. Foi um movimento que teve no Facebook e eu e a Meire se juntamos e achamos legal a ideia. Decidimos ajudar as meninas, a gente está como organizadora do evento, né? E a gente pretende levar para frente esse evento, sabe? A gente não quer deixar assim só fazer essa, acabou, não tem mais. E a intenção da feira é o seguinte, assim como eu também tive uma dificuldade para divulgar meu produto, não tive condições de ter uma propaganda, tudo assim, então a gente está querendo, a intenção é ajudar as meninas. O evento vai acontecer no Espaço Camarote, localizado na rua Barão do Amazonas, número 1036A, na Vila Alboite, nos próximos dias 11 e 12 de outubro, com início às 14 horas e término previsto para as 19. Serão mais de 22 estandes de produtos e a entrada é gratuita. A próxima feira já tem data marcada, o local ainda será definido. Será no dia 21 de dezembro, mas a listagem das interessadas em participar já está sendo feita. Para maiores informações, a interessada deve ligar para uma das organizadoras no número 41 99204 9825.
Olha, na fila de empregos ontem, que se formou em Paranaguá, de pessoas em busca de uma vaga, uma das 60 vagas na loja de material de construção que vai abrir na cidade, um casal chamou a atenção. Eles enfrentaram a fila também, mas não para conseguir um dos empregos, viu? E sim para ajudar ao próximo, ajudar as pessoas que estavam naquela fila. O casal foi doar café da manhã e água também. Olha, é uma prática louvável e que merece todo o destaque. Ele é morretense e ela curitibana. Jéssica conheceu o esposo na igreja. Os dois são pais do pequeno Natan e o casal chegou a Paranaguá com o objetivo de fazer bem ao próximo. A gente queria fazer alguma coisa. Eu sei que assim é simples, é algo tão pequeno, mas é uma gratidão muito grande, porque quando a gente faz ao próximo, a gente tem essa ideia que nós estamos fazendo para Deus. Então é prazeroso fazer e assim ver a gratidão das pessoas tem incentivado mais ainda a gente fazer esse trabalho. A preparação começa antes de pilotar o fogão, tarefa que o Edson desenvolve muito bem. Farinha e óleo formam a base que é associada ao tempo e à solidariedade. O fermento que faz crescer a mistura é aplicado em doses homeopáticas. De pouquinho em pouquinho, a massa ganha forma e se multiplica, junto com a ação voluntária. Não foi nem minha, nem tampouco dela, foi nossa. O casal, a gente pensou muito em o que a gente faria e pintou essa ideia que a gente não imaginava que iria repercutir tanto, assim, de servir o café, que a gente já faz trabalho há 6 meses ali no Hospital Regional e na UPA, a Baduca, como o povo aqui conhece, 3 vezes por semana o casal vai para a cozinha para preparar o café e a tão famosa cueca virada. Aqui em Paranaguá, eles fazem esse trabalho social há aproximadamente 6 meses. Eles aceitam sim doações, mas o essencial aqui é a ajuda com a matéria-prima, não é mesmo, Edilson? Em frente ao Hospital Regional, de segunda e quarta-feira, das 4h30 até as 5h30 mais ou menos, e sexta-feira na 24 horas da Baduca, nesse mesmo horário. A gente está ali à disposição, o pessoal que puder ajudar, ajude com trigo, com café, o óleo, o material essencial que a gente precisa para preparar para eles mesmos. A dedicação do casal virou destaque nas redes sociais. A foto da dupla distribuindo café e água numa fila de pessoas procurando emprego foi feita esta semana e recebeu mais de 7.000 curtidas. Motiva a gente, sabe? É isso que quando a gente sai de casa, com o material preparado, ou vai preparar, com a igreja também destina um espaço para a gente preparar, a gente sai de casa com esse pensamento. A gente vai lá fazer para as pessoas, porque a gente sabe que Paranaguá necessita um pouco mais desse carinho. Que bacana, Parabéns ao casal pela iniciativa. Gente, presta atenção agora na reportagem a seguir. Talvez as crianças de hoje em dia nem conheçam, mas os carrinhos de rolimã causam uma nostalgia e tanto naqueles que têm mais de 25 anos, mais ou menos isso, Olha, essa é uma das brincadeiras que caiu no esquecimento em tempos de tecnologia e mais do que avançada, e ao alcance de todos. Mas olha, no último fim de semana, uma cidade do litoral do Paraná realizou um campeonato da modalidade a fim de resgatar esse divertimento e ensinar para os pequenos de hoje como se brincava antes dos equipamentos eletrônicos chegarem. Os moradores de Antonina, no último sábado, puderam relembrar o gostinho da infância com a corrida de carrinhos. Falando assim, até parece que são carrinhos de brinquedos, só que não é nada disso. A verdade é que essa foi sim uma forma de brincadeira, mas eu tô falando dos carrinhos de rolimã. O evento organizado por esse grupo de amigos reuniu centenas de moradores de Antonina para assistir. Cerca de 50 competidores participaram. E o gostinho da vitória foi para mãe e filho, dá para acreditar? Ô família de sorte! Foi campeão, mãe e filho. Valeu a brincadeira, a participação? Muito. Eu treinei bastante durante esses 15 dias, porque eu moro ali do outro lado da rua, então eu treinei bastante, mas muito medo, nervosismo, perna treme, mas deu tudo certo. Foi maravilhoso, porque fazia tempo que a gente não brincava disso daí, Fazia só quando era criança mesmo, depois que passou a infância, a gente... E hoje em dia as crianças são tudo na era informática, com celular, ninguém faz mais. E esse evento, ele proporcionou que as crianças corressem atrás de madeira, rolamento, para poder brincar, Foi maravilhoso. Olha, esse evento foi o primeiro de muitos. Isso aqui foi uma parceria entre eu, o Alcimar, o Beto, o Renatinho, que
na tentativa de movimentar Antonina, movimentar o turismo e fazer, nós que somos já uma certa idade, a gente reviver o tempo de criança. E graças a Deus, né, foi um sucesso, foi muito bacana e o povo colaborou, bastante pessoas, foi muito bacana. Os carrinhos eram cheios de estilo e pinturas diferenciadas, tinha até de super-herói. Quem também ajudou na confecção foi o Adalberto, que disse ser fácil de se fazer. Rolamento o pessoal consegue em oficina mecânica, com amigos, né? Pode até comprar. E é um pedaço de tábua de 1,10 m, mais uns 30 centímetros para fazer um banquinho, um pacotinho de parafuso, assim, de 10 parafusinhos, e mais um parafuso para fazer o eixo. É bem simples, é bem artesanal, né? É um carrinho que fica seguro? Fica seguro, com freios, né? Todos com freios, os nossos, né? O evento fez tanto sucesso que a organização já está pensando no próximo. Antes desse evento ser realizado, tem uma empresária que é aqui do Vale do Gigante que já estamos em conversação para que se realize um evento lá, sabe? Então, o que a gente combinou com ela foi realizar esse aqui e iniciar a conversação com ela para realizar lá no Vale do Gigante. O evento também contou com o apoio da Prefeitura de Antonina. Movimenta a cidade, serve também para o entretenimento dos antoninenses. Estamos aqui num bairro residencial, no bairro do Tucunduva. É um bairro onde normalmente não acontecem eventos e hoje movimentou tudo aqui, as pessoas colocando as cadeiras para fora de casa para apreciar aqui a corrida de rolimã. E o rolimã é uma coisa que remete a gente à infância, né? Aquele período que todos têm saudade na sua vida, então traz aquelas lembranças boas, todos felizes, todos participando e o mais importante, um evento de parceria da comunidade com a prefeitura, que é a maneira que a gente acredita que as coisas devem ser. Que legal, né? Nós vamos para mais um intervalo e na volta veja como foi o encontro do Papa Francisco com os fiéis hoje na Praça São Pedro. É rápido, já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Olha, hoje, na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco lembrou a figura de Saulo de Tarso, que era considerado um radical antes da conversão ao catolicismo. Durante a passagem diária com o Papa Móvel pela Praça São Pedro, o Papa Francisco assinou um lenço, bebeu um chimarrão, bebida típica da sua terra de origem, e benzeu os bebês que estavam por ali. Na audiência geral, o Papa continuou a sua catequese sobre o livro dos Feitos dos Apóstolos e lembrou a figura de Saulo de Tarso, que era um radical antes da conversão. Il giovane Saulo è ritratto come un intransigente, cioè uno che manifesta intolleranza verso chi la pensa diversamente da sé, assolutizza la propria identità politica o religiosa e riduce l'altro a potenziale nemico da combattere. O Papa lembrou que após a conversão, Saulo surpreendeu e ensinou que não se deve combater as pessoas, mas sim o mal que inspira as suas ações. Come vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri? Appartengo alla Chiesa universale, buoni, cattivi, tutti, o una ideologia selettiva. Adoro Dio
o adoro le formulazioni dogmatiche. Com'è la mia vita religiosa? La fede in Dio che professo mi rende amichevole oppure ostile verso chi è diverso da me? O Papa Francisco não mencionou as duras críticas contra o Sínodo da Amazônia, mas provavelmente pensou nelas quando comentou o modo ideológico de defender a Igreja atacando as pessoas. Colpire un membro della Chiesa è colpire Cristo stesso. Anche coloro che sono ideologi perché vogliono la purità, fra virgolette, della Chiesa, colpiscono Cristo. Antes de sair, o Papa saudou os casais recém-unidos que estavam na praça. Francisco os chamou de os valentes porque tiveram coragem de formar uma nova família. E olha, as audiências como essa que você acabou de ver, as audiências gerais, né, que são realizadas pelo Papa no Vaticano, são cheias de surpresas e momentos carregados de fé, emoção e também ternura. Olha só o que aconteceu na audiência de hoje. O Santo Padre pediu para parar o Papa móvel quando foi surpreendido com um detalhe muito especial, um bebê vestido de Papa. O padre parou então o automóvel, pediu para parar para dar a bênção a essa criança e uma outra que estava do lado também do nenenzinho vestido de Papa. Momentos como esses são muito especiais, né, que acontecem lá na Praça do Vaticano, nesses encontros com o Papa Francisco. Olha, esta semana o Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, presidiu uma das celebrações da novena em louvor a Nossa Senhora Aparecida em uma paróquia de Goiânia, a capital de Goiás. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, no setor balneário Meia Ponte, em Goiânia, Goiás, está em festa em louvor à padroeira do Brasil. Então nós estamos reunidos desde o dia 24 de setembro, pelas casas do setor, fazendo a novena nas casas, e do dia 3 ao dia 11, aqui na igreja. É um momento de muita emoção, de fé, de devoção, de carinho de Deus para conosco, por meio de Maria, e carinho nosso para com Deus, amando a nossa mãe, a mãe de Jesus. O Padre Robson de Oliveira foi um dos convidados a celebrar a novena. Para ele, unir a devoção à Nossa Senhora e ao Divino Pai Eterno é sempre motivo de muita emoção. Então que essa celebração marque cada vez mais a história dessa comunidade, que inclusive está em campanha de construção, ampliação das suas dependências, e nós esperamos que o Padre Jackson tenha fruto, êxito no seu trabalho aqui, nas campanhas que vai fazer com a ajuda do povo para construir a nova igreja, deixá-la bonita cada vez melhor. O reitor do Santuário Basílica de Trindade levou o ícone sagrado da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, que foi recebido com carinho pela comunidade paroquial. O marco da nossa festa é o Divino Pai Eterno visitando a Mãe e a Rainha do Brasil e, claro, a presença do Padre Robson, um missionário carismático no sentido de carinho pelo povo de Deus aqui em Goiás, e que desde já eu agradeço, Padre Robson, o seu carinho, a sua presença, e a nossa paróquia te estima muito e reza pela tua vocação e pela tua missão. Este foi o 6º dia da novena, que reuniu centenas de devotos. A Mariana frequenta a paróquia há alguns anos e para ela participar da celebração foi um grande presente. Eu estou super emocionada. Imagina receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Balneário Meia Ponte. Eu estou arrepiando. Além da Mariana, muitos devotos marcaram presença para louvar Nossa Senhora e o Pai Eterno. Para mim é uma importância muito grande, que eu sou devota de Divino Pai Eterno, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, gosto muito. Muito, para mim, é gratificante. Essa presença de Deus na minha vida é tudo, minha filha. Sem Deus eu não sou nada. Quem é alguma coisa, né, sem Deus na vida da gente, né? Na celebração, flores foram ofertadas à Mãe Aparecida, em sinal de respeito e gratidão pelo seu sim a Deus. E o convite feito a cada devoto esta noite foi para que cada um colocasse Jesus no centro de suas vidas e, assim como Maria, servir fielmente ao Pai. No fim da missa, Padre Robson foi homenageado e presenteou a paróquia com a imagem do Divino Pai Eterno. O Padre Jackson já é amigo nosso de tempo, sempre ajuda na festa do Divino Pai Eterno. Estar aqui também é atender um convite de um amigo. Viva
Viva os devotos do Pai e da Mãe Santíssima! Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Até lá.